Neste tópico, nosso objetivo é pegar as quatro equações de Maxwell que estão na forma integral e levá-las para o formato diferencial. Por que a gente vai fazer isso, né? Porque a partir do formato diferencial fica muito mais fácil mostrar veja, deduzir a equação de onda eletromagnética. Então, a partir das quatro equações de Maxwell diferenciais, no formato diferencial, nós vamos chegar na equação de onda eletromagnética. Okay? Então, no formato diferencial é muito mais fácil fazer esse procedimento. Agora, as equações de Maxwell, elas traduzem, na verdade, as ideias principais da teoria eletromagnética, né? São quatro ideias muito fundamentais e importantes. Duas de Gauss, que é a lei de Gauss elétrica, e a lei de Gauss magnética, e a lei de indução eletromagnética de Faraday e a lei de Ampère, né? Então, na verdade, o Maxwell apenas organizou essas informações, essas ideias desses grandes físicos em quatro equações, né, diferenciais. Vamos começar pela primeira lei de Gauss, que é a lei de Gauss elétrica, que diz o seguinte, que o campo elétrico que passa em uma superfície fechada, né, ela está associada à densidade de carga, a distribuição de cargas no interior dessa superfície, no volume por onde essa superfície envolve, né? O volume envolvido por essa superfície. Esse aqui é um termo chamado permissividade elétrica, está associado ao material, e aqui é a densidade de cargas elétricas, né? Essa é a primeira a primeira equação de Maxwell, que é, na verdade, a tradução da lei de Gauss elétrica. Bom, o que a gente vai fazer para chegar no diferencial? Nós vamos multiplicar essa equação pelo del, pelo operador del, né? Vamos multiplicar essa equação pelo operador del. Como o operador aqui está agindo em um vetor, né? Então ele vai virar, esse termo aqui vai virar um divergente, né? Vai virar um divergente. Então veja bem, desse lado aqui, multiplicando o operador del, a gente vai ter o divergente do campo elétrico, né? Vamos fazer assim, né? Divergente do campo elétrico. E desse lado também a gente tem que fazer essa multiplicação, né? Então, nós temos que fazer também essa multiplicação utilizando o operador del, ok? E aí nós chegamos nessa expressão, né? Chegamos nessa expressão, veja bem, se a gente pegar esse termo aqui, ó, que é a permissividade elétrica, né? Passar ele multiplicando aqui, ó, então ele vai ficar multiplicando o campo elétrico, aí vai aparecer um outro termo que é o campo elétrico multiplicado pela permissividade elétrica. Esse termo ele é definido como o deslocamento elétrico. Isso aqui é chamado de deslocamento elétrico. Então, passando esse termo para o lado de lá, veja bem, a nossa equação ela se torna, ela fica assim. Eu vou ajustá-la aqui mesmo, né, para a gente economizar espaço. Então aqui é a integral da superfície do divergente, ó, o divergente agora do deslocamento elétrico, ó. O deslocamento elétrico integral nessa superfície. Então veja bem, e aqui esse termo vai desaparecer, né? Ele não vai aparecer mais. Então quem é o deslocamento elétrico? É a permissividade vezes o campo elétrico. E aí, se você pegar a permissividade e passar dividindo aqui, você volta para aquela expressão sem os divergentes, né? Sem o operador del, né? Sem o operador del.
É o operador del. Muito bem. Agora nós vamos usar um teorema, que é o chamado teorema do divergente. O teorema do divergente é chamado teorema do divergente. Ele é o seguinte, ele é o teorema que diz o seguinte, que associa uma integral dupla, né, de superfície com uma integral de volume, da seguinte maneira. Ele diz que essa função aqui, ó, esta função que está aqui no gradiente, aqui é um gradiente, né? Quando a gente tem um del aplicado em um escalar, a gente tem um gradiente. Um del aplicado em um vetor dá um divergente, né? Então, essa função, que é a função, né, desse operador, por onde o operador está agindo, ela é, pelo teorema do divergente, ela é exatamente igual a esse termo aqui, que é o divergente, né? Que é o divergente, ok? E aí o nosso resultado pode ser escrito assim, ó. O divergente do deslocamento elétrico vai ser exatamente igual à densidade de carga. E aí, o que é isso? Isso é a forma diferencial de escrever essa expressão, essa primeira lei de Maxwell, né? Que está ali na forma integral, né? Está na forma integral. Então, o divergente do deslocamento elétrico, lembra que o deslocamento elétrico está associado ao campo elétrico, né? Multiplicado pela permissividade elétrica. Veja bem, o divergente do deslocamento elétrico, ele é exatamente igual à densidade de carga, elétrica. Então fica muito mais compacta, né? Fica muito mais compacta a equação de Maxwell. Essa daqui é chamada de primeira equação de Maxwell, que traduz, na verdade, a lei de Gauss elétrica, né? Traduz a lei de Gauss elétrica. Então, olha bem, que legal. Agora vamos ver a lei de Gauss magnética. A lei de Gauss magnética, veja bem, ela diz que quando você tem um volume magnetizado, então na superfície fechada que envolve esse volume aparece um campo magnético, né? E como o campo magnético não existem monopolos magnéticos, esse termo é igual a zero. Então essa aqui é a lei de Gauss magnética, né? Que foi traduzida na equação de Maxwell integral dessa maneira. Bom, mesmo procedimento, nós vamos aplicar aqui o operador del. Vamos aplicar aqui o operador del. E aí vai ficar assim, né? Vai ficar assim, né? Veja, o operador del em zero vai dar zero, né? Então aqui vai ficar um divergente em ds. E obviamente a função aqui desse lado é zero. Então esse termo aqui, que é o divergente, vai ser zero. Vai ser igual a zero. E essa é a segunda equação de Maxwell na forma diferencial, né? Essa aqui é a forma integral, essa aqui é a forma diferencial. A gente chama de segunda equação de Maxwell. Aqui também a gente aplicou o teorema do divergente para poder chegar na expressão diferencial. Muito bem. Faltam as duas outras leis, que é a lei de Faraday e a lei de Ampère. E a lei de Faraday ela diz o seguinte, que o campo elétrico, aparece um campo elétrico numa circuitação, né, variável no tempo, a partir do quê? A partir de um fluxo
magnético variável no tempo, obviamente, em uma superfície aberta, né? Essa aqui é a ideia. Então veja, o fluxo magnético de uma superfície aberta produz no contorno da superfície, que é uma circuitação elétrica, Essa é a lei de indução eletromagnética de Faraday, traduzida assim na equação de Maxwell no formato integral. Bom, agora nós vamos aplicar um outro operador, que é o operador rotacional, que é assim, ó. Aqui está associado a um produto escalar, né? Aqui está associado a um produto vetorial. Então esse aqui é chamado de operador rotacional. Então a gente vai aplicar aqui. Então, aplicando o operador rotacional aqui nessa expressão, a expressão vai ficar assim, né? Ó. A expressão vai ficar assim, ó, rotacional aplicado aqui, ó, ao campo elétrico. Veja que o resultado de um divergente, né, é um escalar. Ó, o resultado de divergente é um escalar, né? Porque trata-se de um produto escalar. Aqui não, aqui o resultado do rotacional é um vetor, está associado a um produto vetorial, né? Então aqui vai ficar menos a integral na superfície do rotacional dessa função aí, ó, é a função fluxo de campo magnético em uma superfície, ok? Então veja, agora a gente vai ter que aplicar um outro teorema, chamado teorema de Stokes, né? Vamos aplicar o teorema de Stokes aqui. E o teorema de Stokes diz o seguinte, que a função que está aqui dentro, ó, desse rotacional, ela é igual a esse produto vetorial aqui, ó, a esse rotacional. Esse aqui é o rotacional do campo elétrico. E então ele é exatamente pelo teorema de Stokes, que relaciona a integral de linha com a integral de superfície, diz que a função que está aqui, ó, dentro do rotacional, né, é exatamente igual ao rotacional do campo elétrico aqui, né? Essa que é a ideia. Então o resultado disso aqui vai ficar assim, ó. Veja, o rotacional do campo elétrico é igual a menos o fluxo de campo elétrico. E essa é equivalente, né? Veja, é a mesma regra, a mesma ideia, mesma lei de Faraday. Só que aqui está na forma integral e aqui está na forma diferencial. Então essa é a terceira equação de Maxwell, que representa a lei da indução eletromagnética de Faraday, né? Que diz que o fluxo magnético no tempo produz campo elétrico variável no tempo. Só lembrando que isso aqui é campo variável com o tempo, né? Campo variável com o tempo. Ok? Então olha aí a terceira lei, a terceira equação de Maxwell na forma de diferencial, que equivale à mesma coisa, a mesma equivalência, está equivalente a essa equação, só que aqui está na forma integral. Então está faltando agora a lei de Ampère, a gente representar a lei de Ampère. E a lei de Ampère, lembra que também está associada, só que agora é o contrário. A gente pensa num campo magnético sendo produzido no tempo, em uma circuitação, por uma corrente, né? Por uma corrente, por uma corrente elétrica, né? Que pode ser produzido de duas maneiras, por uma densidade de correntes ou por uma indução de um fluxo de campo elétrico, né? Um fluxo de campo elétrico induzido. Então essa daqui é a expressão corrigida, né? Depois corrigida por Maxwell, incluindo aqui a indução do campo elétrico, né? Então veja bem, vamos aplicar novamente
o rotacional. Vou aplicar novamente o rotacional. Então desse lado aqui vai ficar o rotacional agora do campo magnético, variável no tempo. E desse lado aqui vai ficar o rotacional de todo esse termo aqui, ó. Rotacional de todo esse termo. Muito bem. E aí, novamente, a gente aplica aqui o teorema de Stokes. Aplicando aqui novamente o teorema de Stokes, que diz que o que está aqui dentro, que é essa função, né, é igual a esse rotacional. Então, o rotacional aqui vai ficar assim, ó. Rotacional do campo magnético vai ser igual, esse termo aqui está multiplicando essa função. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar esse termo aqui, que é a permeabilidade magnética, né? Permeabilidade magnética multiplicado por esse termo aqui, ó, que é o termo da densidade de corrente, que é um vetor aqui, ó, né? Densidade de corrente, e o termo de indução elétrica aqui. Então ficou igual a isso. Agora, vamos ajustar essa expressão definindo um outro termo, que é o seguinte: se a gente passar a permeabilidade magnética dividindo aqui, ó, a gente vai ter um termo equivalente àquele do deslocamento elétrico, que vai ser assim, ó, 1 sobre a permeabilidade magnética vezes o campo magnético, vezes o campo magnético. E a gente define esse termo como campo magnético externo. Isso aqui a gente chama de campo magnético externo, que é nada mais nada menos do que o campo magnético dividido pela permeabilidade que está associada ao material. Então, substituindo aqui, ó, passando esse termo para cá, isso aqui vai virar o campo magnético externo. E aqui esse termo sai da expressão e a gente fica com esse termo aqui, vou escrever de novo, que é a densidade de corrente elétrica mais o fluxo de campo elétrico, que está associado à indução do campo elétrico, né? Essa então é a quarta equação de Maxwell, né? Chamada quarta equação de Maxwell, que está traduzindo a ideia da lei de Ampère, né? Onde, em resumo, o campo elétrico está produzindo campo magnético, né? O campo elétrico está produzindo um campo magnético, ok? Então aí a gente tem as 4 equações de Maxwell na forma diferencial, que vai facilitar para a gente na hora de deduzir a equação de onda eletromagnética, né? A equação de onda eletromagnética que explica o comportamento da luz do ponto de vista da ondulatória. Tá bom? Então, até a próxima!